CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Médico de saúde da família, Edivaldo Bezerra, nutricionista Natácia Ferreira, o médico ortopedista Túlio Rangel com a gente aqui na CBN. Doutor Túlio, coluna, a gente está falando muito de tornozelo, né? Tornozelo, joelho, porque de certa forma são os impactos iniciais que a gente nota, mas coluna é uma coisa que há muito registro de problemas nesse período carnavalesco, doutor Túlio? O registro é tanto no período carnavalesco como fora dele. Ela é a principal causa de afastamento. É o ano todo, né? Das pessoas, exatamente. As pessoas, principalmente essa faixa etária economicamente ativa, ali entre 35 e 55 anos de idade. E essa queixa é muito associada aos hábitos, né, da vida moderna hoje em dia. Então, o sedentarismo, o uso prolongado das telas, a falta de ergonomia em relação às atividades de home office ou mesmo na escola, enfim. Então, essa prática, a gente viu muito isso com a pandemia, a necessidade de períodos prolongados e sem a possibilidade de uma atividade física, novamente a gente falando disso, houve uma pandemia não só do Covid, mas uma pandemia de dor nas costas nessa época. Então, como você mesmo disse, a atividade ela é preventiva, ela não reverte as alterações degenerativas. Eu até brinco, eu digo que o disco ficar escuro, ter um pequeno abaulamento, é a mesma coisa do cabelo ficar branco. Então, isso faz parte do nosso envelhecimento, isso é natural, porém, quando você tem uma pessoa sedentária, uma pessoa sobrepeso, uma pessoa que tem uma atividade laboral que exige períodos prolongados na mesma posição, você tem ali uma situação favorável às crises de dor na coluna. Uhum. Olha, a musculação, de fato, doutor Túlio, é uma obrigação da gente, principalmente quem passa dos 20 anos? Eu coloco até um pouquinho mais longe ali, a partir dos 45 anos, 40 anos, você tem um decaimento, você tem uma queda natural da massa muscular. Novamente, isso é fisiológico, né? E a atividade física, principalmente atividades de força, como musculação e pilates, nada contra as outras, mas essas duas, elas conseguem uma manutenção dessa massa muscular, que é tão essencial para a qualidade de vida de uma forma geral. É claro que as atividades aeróbicas, como corrida, natação, trotes, né, caminhadas, São atividades, né? ciclismo, nada contra, mas elas impactam em outras condições também importantes, né? Condicionamento cardiorrespiratório, ele impacta ali no controle da diabetes, no colesterol, pressão, mas especificamente em relação às articulações, o trabalho de fortalecimento muscular, novamente, respeitando a orientação do médico e sob a supervisão de um profissional da educação física, é essencial para que você tenha uma qualidade de vida boa. Perfeito. Então, Edivaldo, a gente estava falando dessa questão dessas mazelas que a gente tem, que são comuns no carnaval. Passa carnaval, 15 dias após, a gente tem um excesso de pessoas com conjuntivite, né? As gripes também são muito comuns, né? Quais são os mecanismos de prevenção para se evitar isso, doutor Edivaldo? É boa alimentação, como a Natácia está citando, mas é o uso de vitaminas também, preventivas. O que pode fazer com que se evite pegar algum tipo de doença durante o carnaval? A principal delas, Aldo, é lavar as mãos. Não tenha dúvida que essa é a principal orientação que você vai encontrar nos melhores registros médicos. Todos os médicos é consenso. Vai aglomerar pessoas, contato, pessoas de vários locais, vírus sem dúvida circulando, sem dúvida é a principal delas. Se você puder pegar seu álcool em gel, puder levar aqueles que já vendem, já colocar na sua bolsa, seu sprayzinho, colocar na bolsa, lavagem das mãos, sem dúvida. Você pega a mão contaminada, introduz no nariz, na boca, no olho, está lá, 15 dias depois, conjuntivite, síndrome gripal, resfriado comum, nasofaringite comum, vai estar lá na unidade de saúde da família. Se não for tratado adequadamente, vai parar no pronto atendimento, vai estar lá na urgência por problemas respiratórios, que são períodos inevitáveis. Esse período de aglomeração, sem dúvida, após ele
E lembrando da Covid, que também está por aí também, Covid, Foi embora. rinovírus, adenovírus, continua por aí, então a gente vai tratando dessa forma. Prevenção, número 1, segurança, primeiro local, primeiro lugar, segurança, e, sem dúvida, lavagem das mãos é a segurança número 1 para evitar qualquer tipo de situação. Uma coisa é fato, é admirável a coragem dessas pessoas que vão para um galo da madrugada, né? É um negócio assim que eu fico espantado com isso, apesar de trabalhar já há muitos anos cobrindo carnaval. Eu detesto carnaval, eu não gosto de carnaval, mas eu acho impressionante a coragem das pessoas, né, de estar numa multidão, de estar ali jogado e essa circulação de vírus, né, Edivaldo, é uma coisa assim que é muito clara isso. E você nota que não há um cuidado específico de quem está no meio na muvuca ali, né? Seja em Olinda, seja no sábado de Galo, isso de fato é muita coragem dessas pessoas. E aí eu acho que certamente fica explicado isso, né, Edivaldo? Passa o período de carnaval, você tem a chegada dessas viroses, porque é inevitável isso, né, Edivaldo? É inevitável, aí nós vamos para os grupos que são de risco. Uhum. Aí você vai ter nos pronto atendimentos, lá nas urgências, 2 grupos. Os imunossuprimidos, certo? E aquelas pessoas idosos e crianças, que são os mais imunodeprimidos, vão ter contato com o vírus vai lá, entra na via respiratória, faz toda aquela bagunça e vira uma síndrome gripal. A síndrome gripal, numa pessoa que já está debilitada, vai evoluindo, daqui a pouco vira uma sinusite, daqui a pouco uma pneumonia vai para a UTI, e aí vai lotar toda a cadeia do Estado. Ou seja, você começa na prevenção e não tem leito de UTI suficiente que dê conta de uma demanda muito grande causada por um simples ato de controle sanitário da lavagem das mãos. Pois é, como é importante lavar as mãos, é absolutamente antes, durante e depois em tudo, né? Quer dizer, se as pessoas tivessem esse hábito por provação diária, principalmente em evento carnavalesco, você certamente teria uma diminuição de mazela, né, Edvaldo? Total. Inclusive, eu acredito que deveriam ter a vigilância sanitária, e o Estado deveria colocar álcool em gel também bem disponível, porque é inevitável. E esse ato, ele comprovadamente, já foi documentado, prego batido e ponta virada, não tem mais jeito, já é consolidado na literatura. Não, e poderia assim investir em espalhar, né, lavatórios. Hoje é tão simples fazer esse tipo de ação, né? Na pandemia, inclusive, se fez muito isso, né? Se espalhava lavatórios por todos os lugares com água e sabão. Natácia, vamos lá, vamos voltar para a alimentação. A senhora falou da água, que é fundamental para tudo, e da boa hidratação. O que é indicado, não é, para esse período aí de carnaval de dia a dia? E esse ano, inclusive, parece que o carnaval começa 10 dias aqui antes, né? Parece que começa aqui no Recife com antecedência. O que é recomendável? É fazer uma tabela, uma dieta para os dias de folia? Dia tal se come isso, segundo dia se come isso. O ideal é isso, Natácia? Então, Aldo, geralmente existe um cardápiozinho, né, que eu sugiro para as pessoas que vão curtir esse carnaval que precisa de energia, né? Então, a energia vem do carboidrato. Então, se a pessoa vai para um carnaval que é, sei lá, 9 da manhã, 10 da manhã, que geralmente é de dia, então, café da manhã, geralmente eu recomendo o quê? Um carboidrato complexo, uma macaxeira com ovos mexidos, uma fruta, um suco de laranja, uma fruta que eu digo pode ser um mamão, pode ser uma melancia, pode ser abacaxi, banana, excelente também fonte de magnésio para evitar as possíveis cãibras, né? Então, são estratégias. Aí chega na hora do almoço, né? Esse almoço pode, além da macaxeira, do cuscuz, que pode ser também feito no café da manhã, tá? Para substituir, pode ser inhame. Então, são carboidratos que fornecem energia para você curtir de forma tranquila. Aí chega na hora do almoço, você também pode colocar uma
arroz de forma integral. Agora, eu não gostaria de colocar muita salada nesse almoço, muitos vegetais, porque fonte de fibra vai acelerar o trânsito intestinal. E geralmente a gente vai para a folia e não tem muito acesso a banheiro, principalmente se a gente for querer evacuar, né? Então, aí não é interessante esse excesso de fibra. Então, seria interessante as proteínas mais magras, de fácil digestão, um frango, né? Um peixe mais magro. Então, são ideias. Colocar também junto, né, da comida, do carboidrato, semente de abóbora, se tiver, né, porque eu acho que não é tão possível assim. Por que que eu citei ele? Porque ele também é fonte de magnésio, evita você ter dores, né, musculares. Então, que ele relaxa, tem esse efeito de relaxante muscular, natural. Então, são ideias também. E a questão de sucos, laranja, suco de uva também, de forma mais integral, sem adição de açúcar, porque ele vai fornecer energia de forma gradativa. Então, são ideias que, de forma, alimentos que eu digo assim, raiz, né? É uma comida de verdade, que eu sou super a favor de comidas de verdade, sem ultraprocessados, processados, industrializados. Então, é o descascar mais e desembalar menos, que eu sou super, levanto essa bandeira, Aldo. Essa é a dieta de Deus, né? É tudo que vem da terra, né? O inhame, macaxeira, né? Ok, o pesca também, né? O peixe, o de verdade. Perfeito. Doutor Túlio, há de se ter um cuidado especial com crianças, principalmente nesse período carnavalesco, doutor Túlio, para lesões? A criança, você tem, eu diria mais, né? O período das férias, de uma forma geral, Mistura, né? você tem que ter bastante cuidado, né? Desde a questão da praia, porque, como você disse, algumas pessoas que não gostam do carnaval e optam em ir para a praia, ficar Isso. afastado. E aí vem um outro tema, que é a questão do mergulho em águas rasas, né? O trauma craniano, o trauma cervical, as lesões medulares. Tudo aquilo que a gente E é falou mais em comum do que relação... a gente imagina, né, Túlio? São muitos os casos, né, de quem mergulha em piscina, açude, água rasa, né? Muito, muito, muito. E é algo que impacta a vida do paciente e da família, né? Você muda drasticamente, são pessoas que, nos casos graves, elas tornam-se absolutamente dependentes pro resto da vida por ter uma lesão irreversível. Até hoje ela é irreversível. O que foi falado em relação à hidratação, em relação a calçado, tudo se aplica à criança também. Só lembrando que é um grupo mais vulnerável, como também já foi dito. Então, facilmente ela desidrata, facilmente ela sofre por insolação, ela vai ter problemas infecciosos também, por ser um grupo menos... com uma imunidade, digamos, mais frágil em formação. Então, é tudo que foi aplicado, que foi falado, que foi discutido, e somado a isso, você tem essa questão da praia, as lesões por mergulho, de uma forma geral. Entendo. Deixa eu ir para o extremo agora. A gente sabe que, muito claro, né, a maioria gosta do carnaval. E a gente vê aí muita gente idosa brincando o carnaval, não é? Alguns blocos, inclusive, são dirigidos, são direcionados para esse público. Para o idoso, esses cuidados devem ser redobrados, doutor Túlio? Sim. Bom, a gente tem aquele idoso, né, que a idade cronológica não é compatível com a biológica, para Uhum. menos e para mais. Hoje em Isso. dia, e graças a Deus, os idosos hoje, eles se cuidam mais, eles vão para a Então academia, aqui né? mesmo tem um monte de idoso, só o seu vendo. São todos numa energia danada. Tem mais energia do que os estagiários, às vezes. Pois é, isso é muito bom, né? Como mudou ao longo das gerações esse conceito, essa percepção, essa necessidade de atividade física e de condicionamento, novamente. O cuidado é principalmente aqueles idosos que já têm uma condição prévia, como você citou, uma artrose de joelho, pacientes que fazem tratamento de uma osteoporose, né? Então, está muito voltado ao risco das quedas nos idosos. E aí, novamente, onde é que você vai brincar o carnaval, para quem gosta? É uma ladeira? Existe um calçamento adequado? Né? Como é que é a mobilidade, a acessibilidade? É algo que tem que ser muito bem planejado com a família. Felizmente, hoje, dentro do calendário carnavalesco, você tem atrações, eventos, você tem à disposição uma série de atividades específicas ou voltadas, ou que não sejam exclusivas, mas que sejam inclusivas. Né? Então, isso ajuda bastante nesse aspecto, no sentido de prevenir quedas, principalmente, e permitir acessibilidade. Essa coisa que o senhor citou aí de queda para o idoso é um problema muito sério, né, doutor Túlio?
Então, o que é que acontece, né? A queda, e muitas vezes a gente discute se primeiro quebrou e depois caiu, muitas vezes, tamanho a osteoporose, ou se foi realmente pós-queda, né? Mas o fato é que o que mata o idoso não é a queda em si, mas é o tempo necessário de repouso, o tempo necessário acamado, que vai levar ele a desenvolver infecções, escaras, pneumonia, trombose. Então, a indicação de você operar um idoso, e muitos eles operam, a maioria por fratura de fêmur, é para dar mobilidade, é fazer com que ele sente, fazer com que ele fique em pé, fazer com que ele ande. Então, uma queda no idoso, ela tem esse caráter um caráter de urgência praticamente, em função das comorbidades e complicações associadas à restrição, né, à necessidade de ficar acamado. Então, isso é um aspecto importante. Doutor Edivaldo, nesse caso específico, independente de questões ósseas, quais são os cuidados que esses idosos devem ter para quem vai para um evento carnavalesco onde você tem uma concentração gigante de pessoas, né? E aí a gente sabe que os idosos, às vezes, a saúde é um pouco mais frágil, né, Edivaldo? Com certeza. Como o doutor Túlio falou, né, o grupo de risco altíssimo para fraturas. E quando essa fratura vem, muitas dessas fraturas são espontâneas. Não necessariamente você tem um trauma ou uma queda, ela pode ser espontânea por uma osteoporose que não foi diagnosticada, por um tratamento, uma gestão de cuidado não bem detalhada. Isso pode ser bem difícil de ser recuperado. Mas nesse grupo de idosos, desidratação, sem dúvida, eu colocaria como número 1. Desidratação por si, nos pacientes idosos, pode ser causa de delírio. O paciente ele pode delirar pela desidratação. A desidratação ela pode piorar doenças como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, ou seja, por isso que a recomendação número 1, pegue sua garrafa com água, não se limite à quantidade, abasteça o tanque e vá curtir seu carnaval. E leve a água de casa, porque hoje em dia essa água da rua você não sabe de jeito nenhum a procedência dela. Tem isso ainda, né? Exato. Olha rótulo, gelo também, quando você está passando. Eu tenho gelo, vê a procedência, porque contaminação, intoxicação. Não esqueçamos também que falamos um dia desses sobre metanol. Está por aí ainda, não esqueçamos do metanol, que nós já discutimos sobre isso. Então, são coisas que estão no carnaval. Por isso que, para você criar um padrão de uma festa tão grande, que vem chinês, alemão, trocando vírus de lá para cá, vírus circulante. É um intercâmbio viral impressionante. E vai combinar nessa troca viral, a imunidade vai ser bem provocada nesse período pós-carnaval, e vamos atentar para os suprimidos, né? Para as pessoas com imunidade baixa. Para as pessoas que não têm, que fazem parte desse grupo, tem que checar a vacinação. Perfeito. Vacinação para criança e principalmente, Aldo, para idosos. Perfeito. Para grupos de risco de idosos, nós temos a pneumo 13, pneumo 23, a influenza, todas estão no calendário de vacina do idoso. Não é algo que você vai brigar com o Estado para conseguir esse direito. Já está na caderneta de vacinação do idoso, direito adquirido. Basta você consultar o seu médico, conversar com ele, checar quais vacinas ele recomenda para você, faça sua vacinação, e isso vai diminuir o risco de pneumonia. Ninguém está dizendo que você vai se vacinar e você vai ter pneumonia. Nós estamos dizendo que seu corpo vai estar mais preparado para isso e você vai ter realmente uma possibilidade de recuperação bem melhor. E tem um detalhe, nós temos a vacina disponibilizada de graça nos postos de vacinação. Então, a coisa mais simples do mundo é chegar, tomar a vacina e se prevenir. Não dá para a gente também esconder, né, tapar o sol com a peneira. Um evento carnavalesco, por mais que os órgãos públicos digam que está tudo pronto, que está tudo organizado, não tem controle. Mas não tem controle de jeito nenhum, né? Essa questão mesmo de higienização, Natácia, gelo que Edivaldo citou agora, o gelo é um negócio muito sério, não é? Porque você não tem como saber a procedência
E a gente vê os casos aí absurdos que acontecem. Então, o ideal, creio eu, a senhora me corrija se eu estiver errado, é sair de casa com o seu case, com todo completo, né, Natácia? Exatamente, Aldo, porque o gelo ninguém sabe, né, a procedência, como vocês já falaram, e a questão, um pega com a mão, o outro pega com a mão, e pega com a mão, e aí essa contaminação cruzada, e aí não vai dar certo, né? E também a gente pode falar também a questão, agora, né, dentro do carnaval, puxando para a minha área da alimentação, sobre ressaca, né? Porque o carnaval vai chegar, mas ele vai acabar também, e tem a questão da ressaca que a gente pode tratar isso, pode cuidar isso, amenizar, né, esses sintomas com alguns chás que eu queria deixar aqui para quem está nos ouvindo, Pois não. alguns chás para diminuir a possível ressaca, quem for exagerar, né? Então, chá de boldo, chá de gengibre, chá de espinheira santa, são chás interessantes para introduzir. Até alguns chás, como algumas pessoas às vezes sentem um desconforto gástrico por excesso de bebida ou comida ou alguma coisa que, né, que exagerou. Então, existem alguns chás gengibre, que é excelente para enjoo. Tem o chá de espinheira santa, que é excelente para o protetor gástrico. Então, esse chá de espinheira santa eu recomendo para meus pacientes tomar antes de ir para o carnaval, né? Para quando chegar já em casa, ele já começar o efeitozinho dele para não ter tanta dor de cabeça, enxaqueca. E sem falar da questão da água, né? Para diminuir, a gente reforçando aqui bastante sobre a importância. E existe uma quantidade que eu gosto muito de recomendar para meus pacientes, que é até simples, tá? A cada 20 quilos de peso corporal, 1 litro de água. Então, se eu tenho 60 quilos, 3 litros de água. Então, mas é muita água. E ainda mais que agora está num período quente, um calor, a gente transpira mais do que o normal, então a gente precisa dessa água para a gente não ter cãibras, para a gente não ter cansaço, para a gente não ter ressaca. Então, a água é sempre bem-vinda. Quer dizer que a cada 20 quilos, o 20 ideal é 1 quilos. litro de água. Exatamente. Pronto. Exatamente. Para as Seja a pessoas regra que moram em diária, regiões. Não entendi. Isso, diária. Então, para as pessoas que moram em regiões quentes, como a gente, né, que treinam, que transpiram mais do que pessoas, né, que moram em regiões no sul, ou não treinam, não tem essa transpiração aumentada, então não tem essa necessidade aumentada de água quem mora, quando comparado com quem mora nas regiões quentes e quem treinam, né? Então, a gente tem que sempre estar hidratado e não esquecer, quando o corpo apresenta sede, é porque o corpo já está alertando, estou desidratado, preciso de água. Então, a gente não precisa esperar esse momento, a gente precisa, as dicas que eu digo é sempre, quando alguém oferecer água, não diga não, aceite e encha o copo. Então, tem que colocar as garrafinhas, né? Não espere oferecer, não. Peça antes, né? Exatamente. Melhor ainda. Então, são estratégias inteligentes que a gente pode incluir no dia a dia, que só tem benefício. Perfeito. Parcimônia, né? Para tudo. E se seguir essas regras aí colocadas por vocês, certamente quem gosta da folia vai ter aí um carnaval tranquilo. Doutor Edivaldo, obrigado, viu, pela participação. Até o próximo encontro com a gente aqui na CBN. Obrigado, Aldo. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Túlio, Natácia, Aldo. Agradeço. Muito obrigado. Doutor Túlio, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Obrigado, Aldo, pela possibilidade aqui de dividir informação, promover saúde e por poder compartilhar esse momento com Natácia, Edivaldo e os seus ouvintes. Obrigado. Natácia, muito obrigado, viu, Natácia? Obrigado mais uma vez pelo convite, aos colegas, doutor Edivaldo, doutor Túlio. Muito bom estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Daqui a pouquinho a gente disponibiliza esse nosso bate-papo nas redes sociais. Muito obrigado. CBN Debate.